que é que o espelho aí não está resolvendo? Hoje é sobre isso que nós vamos falar aqui no nosso Lapida. Vamos falar sobre beleza e emoções, mas beleza e emoção se conecta de que maneira? Bom, para ajudar a gente a entender sobre isso eu convidei uma especialista, literalmente, olha, especialista, especialista em harmonização e estética facial, Mayara Dai. Tudo bem, Mayara? Tudo bem, e você, Valdinei? Tô ótimo. Primeiro que você é muito linda, Mayara. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com você. Você é esteticista. Qual é a tua formação, Mayara? Eu sou biomédica. Biomédica. Sou biomédica. E a minha especialização é em estética. Há quanto tempo você trabalha na área? Há 11 anos. 11 anos. Opa! 11 anos. Você, de alguma maneira, pegou transições aí de padrões estéticos ou não? Peguei várias transições. Várias. Por exemplo, qual foi a primeira? Você lembra, não? A primeira foi aquele boom da harmonização facial, onde tinha o chamado MD Codes, onde as pessoas buscavam uma transformação muito grande. Então, essa foi a primeira fase que eu peguei dentro da estética. Mas anterior a isso, esse foi o boom da estética. Mas anterior a isso, a estética estava engatinhando ainda, estava começando. Então, as pessoas não conheciam, era tudo muito pobre. Pobre em produtos, em noção anatômica, de procedimentos. Então, estava começando. Então, o primeiro boom disso tudo que a gente vê hoje em dia foi há 9 anos atrás. 9? Aproximadamente 9 anos atrás, com o boom da harmonização, né, dos MD Codes, e é onde a gente começou a ver a formação, né, de um padrão de beleza, né? Então, maçãs do rosto mais projetada, o rosto mais quadrado, projeção de mento, né? A gente começou a acompanhar isso. Há uma evolução enorme, então, desde isso, né? Quer dizer, qual foi o primeiro passo de intervenções que nós tivemos, de aplicações, nessa parte estética? A primeira foi a toxina botulínica, né? Iniciou-se tudo com a toxina botulínica, que é o Botox. O Botox. Isso, há muitos anos atrás. Há muitos anos o quê, Mayara? Pelo menos 20 para mais. O Botox já existe há tudo isso? Já, há muitos anos, porque ele não foi criado para a estética. Ele foi criado para corrigir um problema oftalmológico e dermatologistas perceberam que ele diminuía as linhas de expressão. Então, a partir daí, começou-se uma pesquisa sobre a toxina botulínica e aí um dos primeiros procedimentos lá atrás, nos primórdios, foi a toxina botulínica. Como Viagra. Como Viagra que foi criado para resolver uma questão de vascularização, verdade, né? Cardíaca. Parte cardíaca. Isso. E depois foi se descobrindo aí que ele servia para outras coisas. Exatamente. Caramba! E aí tudo foi evoluindo. 1988, o Botox. Caramba! Olha aqui, ó, a produção mandou ali, ó, médica Jean Carruthers. Para o tratamento de blefaroespasmo. Quando fica... Caso em que as pálpebras se fecham involuntariamente. Exatamente. Obrigado, produção. Mais conhecida como Jéssica Moreira. Que coisa, Mayara. E depois, assim, que caiu no gosto, levou um tempo também, né? Para se assumir de vez, assim, o Botox. Porque no começo as pessoas faziam, mas também tinha aquele receio de, eu não vou divulgar. Não uso Botox. Até hoje, né? Até hoje tem isso? Até hoje tem muitas pessoas que não falam que faz procedimento estético. Tá brincando? Até hoje existe ainda essa... Há um preconceito ainda? Preconceito não, mas eu digo essa restrição de fala sobre, né? Então tem uma certa vaidade. ainda... Não, eu sou bonito assim naturalmente. Exatamente. Eu não tenho rugas não aqui. Tenho nada. Isso é um creminho. Creme Nivea. Entendi. Que coisa. E nesse roteiro todo, aí você foi para a faculdade e aí aprofundou tudo isso também na parte mais técnica, na parte de biologia. Como que você
Como que você se encontrou na estética? Na verdade, a biomedicina, ela não, na graduação, ela não traz nada sobre estética, ainda mais na minha época, que ela era voltada completamente para pesquisa. Então, eu gostava muito de fisiologia, eu gostava muito da parte bioquímica, terminei a graduação e aí eu resolvi estudar para concurso público. Isso foi em 2010, 2011. Então, Polícia Federal tinha aberto vagas para concurso público, para perito, e era o que se enquadrava dentro do que eu queria, e eu comecei a estudar. Mas, junto com isso, o pessoal que já havia enxergado um mercado dentro da estética começou a estudar aquilo, desenvolver cursos voltados para a estética, e nessa época não se sabia muito. Então, era um mundo a ser explorado, mas as pessoas não conheciam, então tinha uma escassez de produtos, de técnicas, era muito escasso no início. E nesse período onde eu comecei a estudar para concurso, eles regulamentaram a estética como uma especialidade da biomedicina. Nessa época, o concurso ele foi bloqueado, porque não haviam colocado uma certa quantidade de vagas necessárias, enfim. E a minha amiga que estudava comigo para concurso me disse, Mayara, eu vou tentar ir para essa área, porque eu não sei quando vai abrir outro concurso, a gente vai perder muito tempo estudando para uma coisa que a gente nem sabe como vai ser. Vamos experimentar para ver como vai ser? Falei, olha... É uma boa. Vamos tentar? E aí, quando eu cheguei lá, eu me deparei com esse mundo, onde tinha muito estudo, muita pesquisa, tinha muita parte fisiológica envolvida, e aí eu me encontrei nessa área. E aí é por isso que, dentro da biomedicina, a gente consegue casar as coisas com a estética, né? Estudando muito a parte bioquímica dos produtos, a parte celular, como que aquele produto vai agir na nossa pele, o que eu consigo melhorar com tal produto. Então, a gente consegue linkar essa parte clínica, né? Trazendo isso para a estética de uma forma mais consciente, mais natural. E de lá para cá muita coisa mudou, né? Muita coisa. O mercado muito aquecido, a indústria e aí o comportamento. Sim, em 10 anos estourou, né? O mercado da estética cresceu muito, né? Visto a expansão e inúmeros profissionais também nessa área, né? Inúmeras clínicas que nós vemos, né? De estética. E cresceu demais, tanto com produtos quanto com técnicas, evolução, estudo, pesquisa científica, a parte anatômica também, que cresceu muito. Então, a gente teve, assim, deslanchou, né? Agora a gente já tem uma clareza maior do que é toda essa parte estética e o que ela pode trazer pra gente. Hoje vocês veem algum pecado cometido lá atrás ou não? Muitos. Muitos? Muitos. Eu brinco dizendo que Deus operou muitos milagres lá atrás. Porque a gente aprendia a fazer procedimento com técnicas muito pobres, né? Então, hoje a gente percebe que a gente precisa aprender muito sobre anatomia, nós precisamos saber onde estão localizados aqueles vasos, onde que nós vamos injetar o produto, a segurança de injeção, se tiver uma intercorrência, como que a gente vai conduzir essa intercorrência. Então, a gente tem que estar preparado para tudo isso. Então, hoje a gente tem essa noção anatômica, a gente já consegue enxergar o paciente de uma forma diferente também, noções cefalométricas, que são as medidas faciais, a gente bate o olho. Isso é um palavrão, repete, o que é? Medidas cefalométricas. Cefalométricas, até não é tão difícil assim. São as medidas que a gente olha. São as medidas do rosto, é isso? Do nosso rosto, isso, de acordo com cada pessoa, né, com o padrão anatômico de cada um, que deve ser respeitado. Então, a gente consegue ter um olhar mais crítico para tudo isso. Aquela ideia de que o rosto, quanto mais assimétrico, mais certinho dos dois lados, é isso? Face a face, quanto mais igual, é mais bonita a pessoa, é isso ou não? Não, veja por um padrão explica isso pra gente, porque isso gera discussão também. Gera bastante, é bem simples. A gente pode pegar como exemplo a Gisele Bündchen. Ela tem o rosto assimétrico, e a beleza, às vezes, ela se encontra justamente nessa assimetria.
Então, a gente precisa enxergar isso. Então, quanto mais próximo a gente vai colocando, né, essa face a face, então, existe um dado momento que ela não fica tão bonita. Então, a gente precisa entender também a beleza que essa assimetria traz. Então, a gente tem que trabalhar de acordo com a medida, né, anatômica de cada pessoa. Porque nós somos assimétricos. Nossa mão não é igual, nosso pé não é igual, nosso lado direito não é igual ao nosso lado esquerdo. Então, a beleza, ela mora nisso, nesses pequenos detalhes. Mona Lisa mesmo. Mona Lisa, ela não é simétrica. Então, tem alguns detalhes, né, de assimetrias que traz essa beleza, essa distinção. E é isso que faz cada um ter a sua individualidade. E a beleza está aí, na individualidade. Exatamente. A beleza está na individualidade. Não adianta você querer, eu quero ter o rosto do Brad Pitt. Não vai ficar bonito em você, porque você não foi feito para ter o rosto dele. Tá, mas aí eu te provoco perguntando, mas então, por que é que tanta gente está aderindo a esse chamado padrão de beleza atual, que é esse padrão criado, formado? Exatamente, porque talvez agora envolve, né, o nosso tema, as emoções, elas podem se embaralhar nesse meio, né? Então, às vezes, é uma necessidade de ser aceito dentro de um padrão, né, que julga-se ser belo, mas a beleza, ela tá na individualidade de cada um. Mas e aí no dia a dia, como é que vocês lidam, né, com isso? Porque então chega alguém lá no consultório que quer fazer um retoque, porque viu que a vizinha colocou um pouco de lábio, ou o colega lá de trabalho está usando botox e o resultado para ele ficou muito bacana. O outro lá fez uma harmonização facial, ficou com as mandíbulas aqui mais quadradas, mais retas e tal. Como é que vocês lidam caso a caso, Mayara? Nessa hora, o que a gente vai analisar são as medidas faciais desse paciente e o que realmente ele precisa. E aí a gente busca mostrar para esse paciente o que de fato vai ficar belo para ele e o que é necessário para ele, né? Porque às vezes geralmente a grama do vizinho, ela sempre vai ser mais verde. Fato. Então acaba que às vezes a boca daquela vizinha que ficou bonita para ela não cabe no padrão anatômico que eu tenho. Então, não adianta eu pegar ali uma foto de internet e dizer, eu quero ficar com esta boca. Porque quando você olha isolado para uma área, você vai olhar um pedacinho. Um fragmento só. Só. E aquele fragmento é bonito, mas a gente tem que conseguir enxergar se esse fragmento ele vai ficar bonito no todo, na tua anatomia. E às vezes ele não fica. Então, a gente tem que trazer isso, né, para o paciente de uma forma clara, consciente, né, explicar e demonstrar o que é necessário para ele, com um olhar clínico e crítico. E muitas vezes também dizer não, porque às vezes a pessoa ela olha e fala, eu preciso disso, mas anatomicamente ela não precisa disso. Então a gente tem que saber identificar isso e mostrar para o paciente o que é bom para ele e o que não é. E aí cabe a ele julgar se ele vai querer seguir o nosso conselho, né? Ou não. Mas se ele disser não, eu quero que faça assim, e aí? Como é que fica? Eu digo não. Eu digo não porque eu sei que... Mas é comum essa resposta? E segue um protocolo de ética, um manual de boa recomendação aí? Eu sigo. Eu entendi. sigo e acabo falando não muitas vezes, né? Então, a gente tem que... Eu penso assim, Valdinei. Quando o paciente deita na minha maca, é como se eu assinasse o meu nome no rosto dele. Então, quando ele deita na minha maca, ele me tem por inteiro ali. Então, eu vou estar preocupada com a beleza que eu vou entregar, com o padrão estético que eu vou entregar, com a autoestima que eu vou entregar, com a responsabilidade de um procedimento bem feito que eu vou entregar. Porque ele vai sair dali e alguém vai perguntar para ele, quem fez? Se tiver exagerado,
se estiver inestético, foi eu quem fez. E a responsabilidade é minha de dizer para o paciente se vai ficar bonito ou não, porque é o meu olhar como profissional. Então, eu tenho 2 escolhas. Ou eu vou fazer a vontade do paciente ir contra a minha ética, que é o que eu não faço, ou eu vou dizer não para ele e ele vai poder optar por fazer com outro profissional, se for a vontade dele. Eu imagino que você... Não é fácil, né, Mayara? Não. Porque não. aí você está lutando contra... Que você está usando como arma a tua ética, o teu nome, a tua história, aquilo tudo que você construiu enquanto profissional, referência no mercado nesse contexto. E você está lutando contra uma expectativa. Exatamente. Falsa, né? Uma falsa expectativa do paciente que acredita que vai ficar mais bonito e tudo mais, se o procedimento que ele procura for feito daquela maneira que ele acha que tem que ser feito. Então não é fácil lidar com isso. Não, chegar nesse nível de entendimento e de conseguir mostrar isso, demonstrar com segurança para o paciente isso, não é fácil. E dizer não também não é fácil. Mas é necessário muitas vezes. Então, é raro o paciente que não entende. É muito raro. Inclusive, eu sempre pergunto na avaliação a expectativa do paciente. E eu acho que quando a gente coloca também a nossa energia na nossa forma de trabalho, as pessoas que nos procuram também vêm buscando aquilo, né? Que se atrai, que se encontra. Então, o meu trabalho ele é voltado para a naturalidade. É muito difícil eu encontrar alguém que busca exageros. Então, quando eu encontro isso que não está na mesma frequência, eu busco explicar, mas dizer não é difícil. É difícil, necessário, sim. Mas é difícil, realmente. Viu, Mayara? E aí você tem, diante, né, desses teus protocolos, daquilo que você acredita, você acaba se chocando com o que é feito não respeitando isso. Exato. Porque tem muita irregularidade, tem muita aberração por aí, né? Tem, a gente vê bastante coisa. Chega até você situações onde você precisa reverter quadros? Muitas vezes. É mesmo? Já corrigi muitas coisas. Que tipo de correções você costumeiramente faz lá? Exageros de preenchimento labial, onde não se respeitou o que o lábio aguentava, digamos assim, né? Aquela vontade de querer colocar cascavel dentro de corbélia, né? Então, o ácido hialurônico, ele precisa ir para algum lugar. Então, quando ele não cabe na região que deve ser preenchida, ele vai para outro lugar. Então, ele passa para essa parte, né? Essa partezinha aqui de cima do nosso busto superior do lábio, né? Então, fica um pouco mais projetado. Então, já fiz esse tipo de correção. Nódulozinhos no lábio também, já fiz essa correção. Já auxiliei em várias intercorrências graves. Também já auxiliei outros colegas. Correção de olheira, quando corrige demais e faz uma hipercorreção e o ácido hialurônico fica formando bolsas nessa região. Então, já tive isso também. Então, já corrigi muitas coisas. Hoje nós temos condições de reverter o quadro? Quando for com ácido hialurônico, sempre tivemos essa condição de reversão. O Botox também ou não? A toxina botulínica não, porque ela é uma ligação sináptica, né? Então, ela tem uma ligação neuronal, né? Com neurotransmissores. Então, a gente não consegue reverter a ação da toxina botulínica. Ela é um pouco mais difícil. Mas o ácido hialurônico, nós conseguimos sim essa reversão. E nós temos um boom de profissionais disponíveis no mercado também, né, Mayara? Já deu para ficar milionária? Não deu ainda, né? Quem trabalha direitinho, não. Ainda não. Eu falei, né? Tem um boom de profissionais nessa área, sinal de que a área realmente é muito próspera, assim como há, em contrapartida, muito mais gente em busca desses efeitos. Exatamente. Sabe o que eu percebo, Valdinei? Eu dei aula, né, em duas faculdades. Então, eu percebo que, na verdade, alguns profissionais, eles migram para essa área com uma ideia de que eles vão iniciar hoje e amanhã eles vão estar com a vida ganha, que eles vão empreender, que eles vão ganhar muito dinheiro, trabalhando menos. Gente, a gente trabalha praticamente 24 horas por dia.
né? Então, para você trabalhar certinho, com uma qualidade muito boa, entregando o que deve ser entregue para o seu paciente, não é assim. Então, eu vejo uma ilusão, tanto dos profissionais, quanto de alguns pacientes também, em busca de algo da estética para suprir uma necessidade interna que a gente não consegue enxergar tão de cara naquilo, né? Então, existe isso sim. Por isso, esse boom da estética, esse boom de profissionais, eu vejo que existe essa ilusão dentro dessa área, sim. É uma área próspera? Muito. É uma área gostosa de se trabalhar? Maravilhosa. Mas existe, sim, os percalços e os obstáculos como qualquer área. Quais os riscos, os maiores riscos aí na tua função, Mayara? Uma necrose, né? Necrose. E o que pode provocar uma necrose? Uma oclusão vascular, a injeção errada de um ácido hialurônico, né? A injeção. Então, quando a gente injeta o ácido hialurônico dentro de uma artéria, nós podemos ter uma oclusão, né, vascular. Nós também podemos ter uma compressão, né, arterial ali. Então, tanto vascular quanto arterial. Os problemas maiores é de uma oclusão ou de uma compressão arterial, que é onde a gente diminui a quantidade de fluxo sanguíneo para aquela região e a gente acaba trazendo ali uma intercorrência, criando uma intercorrência para aquele paciente que a gente precisa identificar rapidamente e conduzir. Então, quando o profissional está... Risco tudo tem, Valdinei. É isso que eu ia Você mencionar. atravessar a rua tem risco de vir um carro todo tempo. Assim como qualquer profissão. Existe risco dentro da estética? Existe. A estética ela não é essa brincadeira, essa facilidade toda. É subestimado. Muito subestimado. Mas existe sim. E bons profissionais estão preparados para não ter intercorrências e saber tratá-las se houver. Então, por isso que eu digo que existe essa ilusão tanto dos profissionais indo para essa área, quanto também dos pacientes que não têm essa noção, essa ideia de que existe sim risco dentro da estética. Porque concorda que é uma área que ela é bonita, ela é muito... florida, né? Isso. É uma área que se mostra, glamour, né? Que tudo é lindo, tudo é maravilhoso, tudo é perfeito, mas existe risco sim, né? Existe muitos riscos. Caramba, isso acende ali o nosso cuidado, né? Pelo menos pensar num cuidado maior na escolha do profissional, na escolha do procedimento em que se quer, e na própria questão particular mesmo do paciente, né? Porque às vezes tem coisa que não é para você. Exatamente. E aí você quer fazer, não. E na verdade, às vezes o paciente ele vem buscando X procedimento. Vou dar um exemplo. Eu quero melhorar o meu bigode chinês. Mas às vezes não é isso que ele precisa fazer. Então, aquilo do paciente pedir o procedimento, entra o posicionamento do profissional de dizer, olha, isso não é indicado para você, porque você precisa disso, 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 porque o teu problema, ele advém de X problema, de um derretimento facial, né? Então, isso vai muito do posicionamento do profissional. E, claro, o paciente, quando ele busca um procedimento, ele tem que saber sobre o profissional, ele tem que entender qual é o produto que vai ser injetado nele, né? Ele precisa enxergar o que vai ser feito nele. Eu, por exemplo, eu sou da área da saúde. Se eu precisar ir pro hospital, eu não tomo um comprimido se eu não estiver vendo que tirou daquele blister e que é aquele ali. Porque a gente é ser humano que trabalha ali. Ela pode errar e pode me dar o remédio errado. Pode acontecer. Então, é o cuidado que eu percebo que as pessoas, elas acabam negligenciando um cuidado com elas mesmas quando vai para a estética. E no sentido de procurar o mais barato, não se importar com qual é o produto que está sendo injetado, não ter o cuidado de prestar atenção se o profissional vai mostrar para ela o produto que está sendo usado ou não, qual é a marca, qual é o lote, se esse profissional é habilitado, se ele tem condição de conduzir uma intercorrência se acontecer. Então, as pessoas, elas precisariam sim ter uma busca melhor e um conhecimento maior da área. É maluco, né? Porque nós estamos indo em busca da beleza. Exato. Do padrão, de melhorar, mas a gente vai às cegas. Vai. Né? Vai. Vai às cegas. Agora, o que não pode ficar camuflado por muito tempo é a referência que nós temos entre estética, ou a conexão que a gente tem entre estética e emoção, mente. Como que você lida
com as projeções, com as expectativas, com as emoções do paciente que, em muitos casos, vê, por exemplo, num procedimento estético, a melhora, por exemplo, do relacionamento dele. Sim. Vê, por exemplo, numa promoção, ou vou para as redes sociais, então eu quero deixar aqui o meu rosto mais perfeito possível. Ou seja, essa projeção, essa expectativa do que você é a partir daquilo que você representa. Como que vocês lidam com isso, Mayara? Você lida com isso, né? Geralmente, eu sempre pergunto para o paciente uma referência e qual é a expectativa dele, para eu conseguir entender o que ele busca realmente dentro da estética. Claro que existem, assim, são raros casos que as pessoas elas buscam tapar ali um buraquinho que elas têm internamente com a estética, mas já aconteceu. Mas eu percebo que a estética, ela acaba melhorando muito a pessoa no sentido de se encontrar, né? Se amar mais, encontrar ali o amor próprio dela. Mas eu sempre pergunto para a paciente ou pro paciente o que ele busca. Em alguns casos, a gente nota que há uma necessidade mais interna, né? E isso é legal. Isso é gostoso. Porque a gente acaba sendo um pouco psicólogo junto, e a gente consegue ver essa mudança dentro da pessoa, né? Então, a pessoa ela consegue se desenvolver internamente. E durante as conversas, na consulta e no próprio procedimento, a gente encontra isso. Eu consigo enxergar. Às vezes tem pessoas que colocam toda a expectativa dela dentro de um procedimento, e a gente entra nesse âmbito dessa conversa. Que talvez o que ela busca não é a estética que vai entregar. E é muito bacana essa troca dentro do consultório. Então, eu consigo trazer isso para minha realidade. E existem aquelas pessoas que elas buscam algo que nem elas sabem. Que elas querem encontrar algo que elas não conseguem reconhecer. Elas não se veem como elas são. Elas não se veem bonitas o suficiente. E existe sim uma busca desesperada por algo que elas não conseguem entender. E a gente precisa também ter esse olhar para talvez trazer essa pessoa para a realidade dela. E você, esse seu olhar vem a partir do quê? Você se prepara para isso? Porque uma coisa é um profissional que é técnico, que ele está lá para resolver um problema prático. Sim. O outro lado, ou seja, o equilíbrio é quando você tem um profissional que vai além, que entrega um pouco mais, que sabe de comportamento humano, que sabe talvez de espiritualidade e principalmente que saiba ouvir. Eu costumo dizer assim, Valdinei, que quando a gente vai tanto para a área da saúde quanto... que a estética ela é saúde, né? Então, a gente sabe que hoje ela é saúde. Você estar bem consigo mesmo é um reflexo de saúde, é um reflexo de uma mentalidade boa. Mas quando a gente lida com pessoas, necessariamente, nós precisamos entender sobre pessoas. Isso vem de terapia, isso vem de muita leitura para entender o comportamento humano, vem de espiritualidade também, porque é aquela coisa, quando a gente encosta numa pessoa, nunca é só a pessoa. Existe emoção envolvida, existe uma história envolvida, e eu sempre busquei ser diferente neste âmbito. Eu não queria ser um robô, eu queria entender o porquê que aquela pessoa queria aquilo. Eu queria ir além, eu queria entender o que eu poderia proporcionar para ela. Não só um lábio bonito, mas entregar talvez o que ela realmente buscava. Então, por isso, na minha avaliação, eu peço qual é a expectativa, peço a referência e eu tento entender o que traz aquela pessoa ali. Porque quando a gente consegue conectar a emoção com a estética, é muito mais realizador para quem faz, pro profissional, né? E principalmente para o paciente. Então, eu sempre busquei isso, entender sobre pessoas. Entregar o meu melhor, né? Porque é uma alma humana tocando outra alma humana. Então, a gente precisa entender sobre isso. E não só um trabalho comum. Sabe aquele trabalho que você vai, faz o seu e no final do mês você recebe o seu dinheiro? Eu não queria ser isso. Eu queria ser diferente.
Eu queria entregar a minha alma para aquele paciente, porque naquele momento que ele tá ali comigo, o mundo pode estar acabando lá fora. Eu tô entregando para ele o que ele quer. Vou dar uma de Marília e Gabriela agora. Mayara Dai por Mayara Dai, dentro desse contexto. Olha... Difícil, né, essa pergunta, assim, né? Porque a gente tem que ir lá para dentro para encontrar a resposta para algo que às vezes nós nem verbalizamos no dia a dia para nós mesmos, né? Essa é uma pergunta bem difícil. Se quiser responder depois, não tem problema. Essa eu vou levar para casa. Boa. Essa eu vou refletir em casa. Vai ser tema da minha terapia. Marília e Gabriela, a gente aprendeu muito com você, hein? Aprendemos muito. Mas, Mayara, aí tem um outro lance que é assim. Então, a pessoa começou nesse processo de melhorar aqui, faz um ajuste lá, daqui a pouco ele está avançando um pouquinho mais. E a gente também nota que em determinados momentos existem padrões estabelecidos. Então, a Mayara começou fazendo, usando você como exemplo, Botox, depois ela colocou um ácido hialurônico, depois ela preencheu o lábio. Ela entra num ciclo que ela não consegue mais sair disso. Isso também não é mascarar as emoções? Em alguns momentos, não. Acho que depende muito de como a pessoa está também internamente, Valdinei. Porque o que acontece? Nós vamos envelhecer, isso é fato. A gente sempre vai começar evitando o envelhecimento com um botox para melhorar as rugas. Depois dos 25 anos a gente começa a ter flacidez, então a gente começa a perceber o leve derretimento da nossa face, então a gente já busca bioestimulador de colágeno. Depois a gente já vê que se perde um pouco de volume facial, a gente busca um pouco de ácido hialurônico, e isso vai muito também da pessoa se encontrar. Se ela se encontrou, se ela entende que ela está envelhecendo, mas ela não precisa nem ter 60 com cara de 30 e nem envelhecer parecendo um maracujá de gaveta, nós encontramos o equilíbrio. Então, eu acho que a estética, ela é saúde dentro do equilíbrio. Passado disso, aí ela já é um problema. Então, existe um padrão que a gente vem de tratamento, onde nós temos bons produtos que eles vão diminuir o nosso envelhecimento, vai te entregar um padrão de envelhecimento mais saudável, mas a gente não consegue parar o envelhecimento. E a estética, ela chegou num nível que ela avançou tanto que hoje a gente já tem alguns peptídeos e alguns outros produtos que eles conseguem trabalhar na regeneração das nossas células. Então, a gente já consegue melhorar esse envelhecimento de forma mais natural, o que vai mudar o padrão de beleza no longo do tempo, tirando um pouco daquele exagero e trazendo mais para uma naturalidade. Porque quem inicia o seu tratamento de envelhecimento com um bioestimulador de colágeno sai do padrão desse que você tem de faces muito quadradas, de face muito insulflada com ácido hialurônico. Então, a gente já vem para um padrão um pouco mais natural, né? De uma beleza mais natural. Mas existe sim aquele ciclo que a gente não quer mais, né? A gente não quer estar ali com a ruga. E aí vai chegar num dado momento aonde ali vem o profissional para dizer: tá bom pra você, agora é o seu envelhecimento, né? E daqui pra frente a gente vai gerenciar. Não tem como voltar pra trás, não tem como insuflar. Senão, daqui você vai ficar feio. Daqui a gente perde a estética. Então, existe isso sim. E muitas pessoas, elas não querem voltar atrás. A partir do momento que você fez teu primeiro botox, você não quer mais não ficar volta, com rugas, né? Então, o envelhecer saudável, o envelhecer bonito, ele é bom. Mas existe aquele padrão, né, que a gente observa e que às vezes é até feio por exagero, que entra dentro da estética. E é gozado porque a pessoa não percebe. Não. É igual maromba de academia. Em algum aspecto, alguns deles não percebem o quanto eles cresceram, o quanto eles estão até desajeitados para andar, para se movimentar. Exatamente. Parece que a gente cega. É que aí, Valdinei, entra no âmbito da pessoa não conseguir se reconhecer.
E aí eu acho que falta o conhecimento interno para a pessoa, de se olhar e de se entender. Então, existe o que a gente fala que é um transtorno de imagem, né? A pessoa, ela se olha no espelho, ela não se reconhece, ou ela não se enxerga como ela está. E ela continua buscando aquilo. Ela não enxerga que ela tá bonita. E eu vejo isso no consultório. Eu tenho paciente assim também. Que às vezes eu tenho que pegar lá uma foto de trás, lá do início, tirar uma foto dela e falar assim: olha como você tá bem. Você percebe que se eu colocar mais aqui onde você tá pedindo, a gente vai passar do limite? Você concorda que aí vai ficar feio? Então, a pessoa ela só consegue se enxergar trazendo o antes. Então, aí é a hora da gente colocar um antes e depois e perceber isso. De olhar, de mostrar. Porque a gente não lembra como a gente era antes. Você mesmo, você não deve lembrar como você era 10 anos atrás, vir na sua mente, né, como você era de fato. E a gente sempre tá buscando ser melhor. Mas eu digo que o buscar ser melhor, ele tem que ser tanto externamente quanto internamente. E aí, quando essas duas coisas se encontram, é de fato que transcende o belo. É a beleza de dentro para fora. Aí sim, aí existe o brilho. Gostei do termo que você utilizou e ele, de alguma maneira, resume bem o que a gente está falando aqui, ou tentando apresentar para quem está nos acompanhando, que é o transtorno de imagem. De imagem. Isso é comum, Mayara? Isso é comum. É mais comum do que se imagina. Já peguei casos assim, que a pessoa ela não se reconhece. Ela é bela ou ela tem, enfim, todos os atributos necessários. Exatamente. E normais? E mesmo com procedimentos estéticos, a pessoa ela não se reconhece, não tá bom pra ela, e aí vem o exagero. Quero mais, sempre ela quer mais. Ou a pessoa que ela... Aí entra, né, os transtornos como a bulimia, a anorexia, que também se enquadra nisso, né? Então, a pessoa ela sempre quer estar mais magra, ou estar mais bombada, ou estar melhor, ela não se enxerga bonita. Ela não consegue ter a percepção de si mesma. E isso, às vezes não. Na grande maioria das vezes, a pessoa ela busca na estética encontrar algo que falta dentro dela. Na grande maioria. E é onde ela cai na armadilha, né? Exato. Porque assim, ela pode encontrar profissionais que se recusem a fazer determinados procedimentos, trabalhos, assim como ela vai encontrar aquele que vai topar a parada e fazer... E reforçar essa imagem deturpada. Exato, porque na verdade a estética é um mercado, né, que gira, né, bilhões. Então a pessoa ela tá ali, às vezes ela não vai pensar em como você vai se sentir ou em como você vai ficar, ela simplesmente vai injetar porque vai aumentar ali as cifras do faturamento dela. E tá tudo bem, enfim, encontrou alguém que faça o procedimento da forma que o paciente quer, né? E vai nutrindo aquela falta, vai nutrindo aquilo, né? Aquele exagero. E aí a gente encontra e vê muito na rua, né? As aberrações que a gente vê por ali. Isso. Outra coisa que as pessoas elas não se dão conta de que elas precisam saber o que está sendo injetado nela, né? Precisa buscar saber, precisa olhar, tem que ter esse conhecimento sim, né? E às vezes a pessoa no exagero ela se acha bonita. Às vezes o que é bonito para mim não é bonito para você. É muito relativo sempre a gente ouvir isso, né? Exatamente. Poxa, então, Mayara. cada um tem um gosto. E, às vezes, o gosto daquela pessoa é o exagero, né? Então, eu tenho pacientes que, por exemplo... eu gosto do meu rosto mais quadrado. Eu olho e falo pra ele... Eu vou até aqui. Até aqui tá bom pro teu rosto... Porque a tua medida é assim, assim, assado. Olha o antes e depois. Tá bom pra você? Se tá bom pra você, então eu vou até aqui. Passado disso, não é comigo mais. Porque vai ficar inestético. Então, a gente tem que ter também, o profissional tem que ter um limite disso. Mas existe, sim, quem faça, né? Nesse mercado. Sempre vai ter, né? Sempre vai ter. Ô, Mayara, o que temos hoje mais inovador no mercado da estética?
hoje de mais inovador são os peptídeos que estão sendo estudados e já vindo, né, pro Brasil. Ainda não há liberação da Anvisa com alguns peptídeos, né? Mas a estética regenerativa, ela vem crescendo muito, né? Então, quando a gente fala de regeneração, a gente fala de uma renovação a nível celular das nossas células. Então, a gente teve, né, o primeiro boom dos bioestimuladores de colágeno, que já era uma estética um pouco mais natural, né, e já veio com essa inovação, né, de melhoria dessa parte de espessura dérmica, de firmeza da face. E agora nós temos a estética regenerativa, que traz essa condição de melhoria das células. Quando eu falo das células, eu falo de mitocôndria, daquilo que produz a nossa energia celular. Então, a gente consegue trazer um rejuvenescimento, um controle desse envelhecimento a nível de célula. Então, isso é o mais inovador que nós temos hoje na estética. É o famoso de dentro para fora, literalmente mesmo, né? Exatamente. Exatamente. E ele vai fazer o quê? Ele vai deixar a pele mais firme? Qual é o efeito? A ideia da estética regenerativa é trazer uma pele mais jovem, né? Controlar os danos do envelhecimento e diminuir essa progressão. Então, é aumentar a nossa quantidade de antioxidantes, é diminuir a nossa... Porque o que causa o nosso envelhecimento são os radicais livres, né? Então, é controlar isso nas nossas células, é dar mais combustível para que a nossa célula continue jovem. Que a gente tem um termo que a gente utiliza, que é a senescência celular, que é o envelhecimento das células. Então, é controlar isso, é não deixar com que a célula acelere o processo. Exatamente. Quer dizer, você diminuir, retarda o processo. Retarda esse processo de senescência celular e aumenta a nossa quantidade de função de célula-tronco, que é a gente melhorar toda essa nossa parte de pele, de sustentação, de viço da nossa pele. Então, a gente traz agora, né, na estética regenerativa, esse brilho maior para nossa pele, esse cuidado maior, é aumentar a nossa energia celular, é melhorar o nosso DNA, né, celular, para que a gente não envelheça tão rapidamente. Você acredita que nós vamos chegar aonde, assim, Mayara, né? Essa evolução toda nesse caminhar tão acelerado, né, de procedimentos, de produtos, de criações, de descobertas? A gente vem agora em um boom dessa parte de regeneração baseado na Coreia, né? Então, tudo isso é muito da estética coreana. E a gente pode observar a pele deles, né? Que é uma pele muito boa. Então, eu acredito que... O que é uma pele boa, antes de continuar? Uma pele firme, uma pele viçosa, uma pele bonita, né? Você não tá insuflado, você tem a pele estruturada, é diferente. Então, você tem a tua anatomia, mas com a tua pele firme, com a tua estrutura facial sem derretimento. E se houver esse derretimento, ele é controlado por outras vias que não apenas o ácido hialurônico para causar esse enchimento, né? Então, você tem a tua anatomia ali. Você só vai dar um toque na sua beleza. Entendi. Então, eu acredito que é esse o segredo. Esse é o segredo. Agora, voltando, eu até peço desculpas, mas é porque a gente precisava aproveitar essa deixa aí. Falando sobre a pele coreana, então nós estamos nos espelhando nos tratamentos deles? Exatamente. Eles têm uma tecnologia muito grande de regeneração, então o que eu percebo é que a estética agora ela vai caminhar para uma união entre o externo e o interno. Então, eu acredito que agora virá uma nova era, onde de fato as pessoas vão entender que não existe produção de colágeno se eu não tiver nutriente suficiente, onde não existe retardar o envelhecimento se eu não tiver uma alimentação saudável, onde não existe ou produzir cabelo, né, em casos de pessoas calvas, se eu não tiver controle hormonal, né? Então, se a minha engrenagem interna não estiver andando bem, eu não vou ter tanto sucesso na minha parte externa. Então, eu acredito que a estética, ela caminha para isso agora. Para essa estética com naturalidade, para essa estética consciente, para essa estética onde vai unir os nutrientes essenciais para o nosso corpo com um reflexo externo. Está dizendo que em algum momento nós
só fizemos cumprir um dos lados. Exato. Né? Um serviço, um olhar atento para uma peça específica. Agora é juntar. Exato. O que você tem de essência, o que é você, o que você vive, o que você come, como você vive, a esses, não vou dizer truques, né? Mas esses aliados para te tornar mais... para manter a sua beleza natural por mais tempo. Perceba que pós-pandemia, nós tivemos um olhar mais para dentro, né? As pessoas, elas voltaram a olhar mais para elas. E eu acho que a partir dali, existiu uma ruptura desses padrões de busca incessante por apenas uma coisa, e foi-se em busca de uma qualidade de vida melhor, atividade física, atividades ao ar livre, uma comida melhor. Então, tudo foi se unindo. A estética, ela sempre esteve ali, ela sempre existiu, as pessoas sempre buscaram estar mais bonitas. Mas eu acho que agora, ela vai integrar no todo. Então, eu acho que agora, a partir de agora, isso se encaixa de uma forma um pouco mais adequada, digamos assim, onde as pessoas entendem que elas precisam envelhecer saudáveis, e esse envelhecer saudável não é apenas externamente, não é apenas o botox, não é apenas o preenchimento, não é apenas o bioestimulador de colágeno, mas é também tudo que ela faz fora do consultório estético. É um pouco mais de esforço, Mayara. É muito esforço, mas perceba que a gente tem uma vida só, e a gente tem que cuidar dessa vida aqui e agora. Nós somos únicos e a gente tem que se amar primeiro. Como que a gente vai amar o outro se a gente não se amar? E eu falo isso do esforço porque recentemente recebemos aqui um nutrólogo e ele dizia sobre as canetas emagrecedoras, né? Nós buscamos, via de regra, o caminho mais fácil, o caminho mais prático para resolver problemas, por exemplo, como o da obesidade. Um medicamento que foi criado para resolver problemas de obesidade em termos de doença, mas que caiu no gosto de pessoas que querem ali eliminar 3, 4 quilos, que poderia ser feito de uma outra maneira, muito mais saudável, sem você precisar encher o seu organismo de uma química que também pode cobrar o seu preço, né, Mayara? Sempre então, assim, cobra, né? A gente é predisposto a ir para o lado mais fácil. Será que as pessoas realmente vão comprar essa ideia de, olha, você tem que cuidar do todo, meu camarada? Mas eu acredito que, em relação a essa parte de cuidados com a saúde, canetas emagrecedoras, se a pessoa tiver um acompanhamento médico, ela só tende a ter benefícios com aquilo. Porque hoje, né, as canetas emagrecedoras, quando bem utilizadas, né, porque o que acontece? Muitas pessoas, elas vão para o caminho mais fácil, de novo, da mesma forma que a gente falou sobre a pessoa não estar bem com ela mesma e buscar se encontrar na estética e vir o exagero, existe também aquelas pessoas que não estão bem com o corpo delas e querem pular o processo de encontrar um profissional onde vai acompanhá-las, vai ali no Paraguai, compra, ela nem sabe qual é a dose que está usando e o que aquilo vai causar no corpo dela. Então, é isso que não pode acontecer. Então, dado o momento que a pessoa tenha consciência de que ela pode utilizar, mas ela precisa de um acompanhamento, porque isso vai causar deficiências nutricionais nela, com consequente perda de massa muscular, flacidez associada, ela precisa ter um acompanhamento total. Quando ela tem um acompanhamento total, tudo bem você utilizar. Agora, o problema é quando a pessoa quer o caminho mais curto. E aí entra no que a gente falou de pessoas com transtorno de imagem, de pessoas que querem encurtar o caminho e das pessoas que não se preocupam com elas mesmas. Então, como que eu vou ali comprar alguma coisa que eu vou injetar em mim que eu nem sei como meu corpo vai reagir? Percebe que existe ali talvez uma negligência com nós mesmos, assim? De uma volatilidade tão grande com o nosso corpo? Com a nossa vida, né? Porque recentemente a gente, né, assistiu ali um caso de uma pessoa que está com danos neurológicos por utilizar canetas do Paraguai, né? Então, é o cuidado. Nós também tivemos dentro da estética, né, pessoas que acharam que estavam injetando uma coisa e era outra completamente diferente. Então,
Por que as pessoas não se preocupam com o que é que estão injetando, com o que é que estão fazendo, com o que é que aquilo vai causar nelas? Então, o olhar é muito mais profundo do que apenas o resultado. O resultado, né? O resultado é quase instantâneo. O resultado é a consequência daquilo ali que ela está buscando. Mas e o preço que se paga para ter aquele resultado? Em todos os âmbitos. O preço que se paga de ir ali no país vizinho buscar algo e injetar algo que você nem sabe que você vai estar utilizando, no longo prazo, ele vai te custar muito mais caro do que fazer um acompanhamento. Agora vem uma outra pergunta sobre isso aí, porque uma coisa é essa administração das canetas emagrecedoras e outra coisa é o Botox, por exemplo. Que também existe. Não, sim, mas eu digo, por que é que a caneta você se aplica, você auto-aplica e o Botox não? O Botox não, porque ele precisa ser feito com técnica na musculatura. E ele pode também causar intercorrência. Se ele é aplicado em uma outra musculatura que não o alvo, ele pode causar um efeito inestético. Então, se eu aplicar a toxina em um músculo errado, eu posso ter pitose, que é a queda palpebral. Eu posso travar o meu sorriso. Então, isso pode acontecer. Então, as pessoas, elas não se aplicam, porque demanda de uma técnica, mais demanda cuidado, mais saber aonde eu vou aplicar. Agora, uma canetinha que é só aplicar uma agulhadinha na gordura, é a facilidade mesmo, né? É a facilidade. Que coisa, né, Mayara? E a gente tem visto, especialmente, e não tem como dissociar. A gente tem um mundo que a gente vive, que é isso aqui agora, é o palpável, e a gente tem o paralelo, que é o midiático, que é esse virtual, onde você compra essas ideias virtuais e leva para a prática. E aí a gente talvez tenha a grande porta de entrada para esse distúrbio, né? Distúrbio de imagem, de estar melhor, de querer melhorar, de querer buscar, de querer mudar. Exatamente. A rede social hoje, ela é o maior canal disso. Porque ninguém posta a parte ruim no Instagram. Ninguém vai ali pra tela chorando, ninguém vai contar que os cabelos estão caindo com a caneta emagrecedora, ninguém vai postar que teve uma intercorrência estética. Ninguém faz isso. Todo mundo posta o bonito. É o bonito que vende, todo mundo tá ali, belo, lindo, saudável. Todo mundo é rico no Instagram. E as pessoas, elas compram essa imagem. Então, acaba que o mundo virtual, ele cria uma ilusão, né? De que a nossa vida, ela não é tão boa. Então, a pessoa, ela vai buscar ali. E isso é um grande canal para a pessoa desenvolver um distúrbio, um transtorno de imagem, até mesmo crises de ansiedade e depressão, por conta de uma rede social. Mas isso tudo volta para aquilo que a gente falava, das emoções. Quando a pessoa, ela não consegue se enxergar e se encontrar, ela deixa se levar e se influenciar por isso. É mais fácil comprar a ideia do outro, né? O que Claro. o outro vive, a realidade do outro. Exatamente. Tentar de alguma maneira trazer isso para perto de você. Ah, consigo o quê? Fazer um botox. Ah, consigo o quê? Deixar o meu lábio mais, né, pontudo. É pontudo que fala não, mais o quê? Mais volumizado. Mais volumizado. Algumas pessoas precisam, outras já parecem, né, um bagre. Ou um pato, né? Aham. Meu Deus do céu. Enfim, como a gente está perdido. Estamos perdidos. Não, perdidos não. Nós precisamos de orientação. Sempre existem bons profissionais para orientar, para cuidar, para dizer, olha, assim você fica feio, olha, não usa que pode dar problema, você não precisa, você tá bem assim. Hoje a gente ainda temos bons profissionais que dizem não. E nos faltam referências. Isso que você falou é muito importante. Referências de tudo, né? De tudo. De finanças, de cultura, de música, de leitura, de comportamento do dia a dia, referências de profissionais. Precisamos. Precisamos. E aí, quando a gente não tem isso, a gente acaba se adaptando a coisas mais fáceis, né? Claro, mais porque a nossa referência virou a rede social, né? Então a gente acaba comprando uma ideia do que tá ali.
Então, às vezes, a gente olha, julga que é tudo muito bom pelo Instagram, vai às cegas, como você disse, e não é aquilo, né? A gente verdade. acaba se influenciando e se deixando levar por um mundo que às vezes não é o real. Exato, exatamente. E muitas vezes não tem volta. Exato. Ô Mayara, mas ainda falando sobre as questões mais emocionais, espirituais também, de alguma maneira, você é uma pessoa que busca muito isso, né? Essa Sim. conexão, o todo. Sim. Como que é para você, no dia a dia, lidar com essas questões muito particulares, tendo o seu lado também de autoconhecimento, tendo a sua entrega emocional e espiritual, se percebendo também? Existem conflitos ali, Mayara, no dia a dia? Existem, claro que existem. A vida ela vai acontecendo em paralelo, né? O teu pessoal com o profissional. Então acaba que às vezes a gente até se enxerga, né, em algumas situações que acontecem, né, no dia a dia. E eu acho que a gente estudando sobre pessoas, entendendo o comportamento, tendo essa conexão espiritual, a gente consegue ter essa sensibilidade de percepção de muitas coisas, né? Então, muitas das vezes, a gente acaba conseguindo perceber a energia da pessoa, a gente consegue se conectar com aquela pessoa, né? Porque a gente tem o lado espiritual um pouco mais trabalhado, evoluído, né? Digamos assim, porque eu estudo muito sobre isso, gosto de me conectar com pessoas. E em dado momento, a gente entra num conflito também de olhar e falar assim, poxa, mas será que eu também tô pensando pelo prisma certo, né? Então, existem sim conflitos internos, né? A gente não é detetor da verdade, então a gente tem que se reciclar o tempo todo. E como que você trabalha isso, estando tão exposta? Exposta que eu digo num ambiente onde se fala muito sobre a estética, sobre os padrões, sobre o que é certo e errado, entre aspas, aqui. Terapia e estudando, lendo muito sobre padrão de pessoa, comportamentos, lendo muito artigo, lendo muito sobre a estética, lendo muito sobre o mercado da estética e o que as pessoas estão buscando e principalmente sempre trabalhando o meu psicológico para conseguir entender o que para mim, o que faz sentido para mim vivenciar desse mundo. Boa. É a completude, né? Completude. Viu, Mayara, eu tenho uma curiosidade sobre estética, porque existiu um momento onde as pessoas estavam fazendo um determinado procedimento que era aquele de retirar a gordura da bochecha, é isso? Sim, bichectomia. Bichectomia. E foi um erro. Pelo menos o que se sabe, o que se ouviu, é de que isso foi um procedimento talvez o menos recomendado até hoje, o menos feliz até hoje. Sim. Qual o maior pecado da estética? A gente pode dizer que a bichectomia é um deles? Não digo que um deles. Eu acho que o maior pecado da estética é a indicação errada. É uma avaliação errada. E o segundo pecado da estética é deixar-se levar pelo financeiro. São os dois maiores pecados da estética. Porque a bichectomia, quando bem indicada, ela faz bem para o paciente. Porque existem casos onde o paciente possui essa gordura tão grande que ele acaba se mordendo e acaba causando, né, prejuízos ali no dia a dia para fala, para mastigação. Então aí tem uma real indicação. Mas na época que foi o boom da bichectomia, ele foi para tirar essa gordura para deixar um rosto mais magro e desenhado, que foi naquele boom da harmonização facial. Ele estava no pacote da harmonização. Exato, onde todo mundo parecia... Sabe o filme das formiguinhas? Exato. Você olhava, era aquele bando de formigas, era o batalhãozinho ali, né? Então era aquele malar, né, alto, aquele queixo pontudo, parecendo a Malévola, essa parte aqui, né, feita bichectomia marcada. E aí, o que acontece?
a gordura é o que estrutura o nosso rosto. Então, lembra que eu te falei que no início, lá nos primórdios, a gente não tinha tanto conhecimento anatômico? Passado um tempo, um grande anatomista, Sebastian Cotofana, começou, né, a liberar artigos, escrever artigos sobre isso. A gente foi percebendo que a gordura, ela estrutura a nossa face. E aí foi quando se percebeu o erro da bichectomia. Porque o erro da indicação para todo mundo da bichectomia. Então, tirava a gordura, tirava a estrutura, né? Enquanto era jovem, ok, porque daí o rosto estava posicionado. Quando entrava o processo de envelhecimento com o derretimento facial, aí vinham-se as faces cadavéricas, porque essa parte ficava chupada. Então, ali a gente teve que fazer muito procedimento para tentar devolver a estrutura e aumentar o espessamento dérmico dessa região onde foi tirada a gordura, perdendo-se a estrutura. E tem muita gente sofrendo disso hoje ainda. Agora, qual é o período de estudos para não acontecer justamente isso? Há uma falha de onde? Dos cientistas? Na verdade, não. Na verdade, eu acredito que isso foi muito... O mercado fomentado, a busca por um padrão. Sabe aquilo que a gente falava de padrão, de aumentar tá todo o mundo mercado fazendo, próximo? Eu vou fazer todo também. Mundo faz, eu faço também. E sem pensar no amanhã, sem pensar na consequência. Só vai, o efeito manada. Então, acredito que tenha sido isso. Porque os estudos anatômicos, a anatomia, ela já existe há muitos anos. Então, o que faltou? Faltou o profissional olhar e falar, não é indicado. E o paciente também, né, apesar de que isso não é um problema do paciente, isso é o profissional que tem que dizer, né, o sim e o não. Mas eu acredito que o erro ali tenha sido o efeito manada. Tá fazendo, é moda, todo mundo vai pela moda, né? E assim foi. Amanhã eu vejo o que dá. Isso. E aí a consequência veio, o estrago né? foi muito grande, né? E aí sempre vem, porque quando você começa a fazer uma coisa... Você não sabe a consequência dela dali 10 anos. Então, lá na frente que se conserta. E como que se conserta ali essa falta de estrutura, né? De um rosto feito bichectomia com talvez uma indicação mal feita. Ali a gente tem que trabalhar com coisas que vão estruturar, com bioestimuladores de colágeno, devolvendo um pouco do espessamento dérmico. Não pode ser uma área preenchida, porque senão causa peso, né? Então, a gente precisa... trabalhar de outras maneiras. E isso a gente só foi sabendo no andar da carruagem. Exato. Eu já vou te fazer uma outra pergunta bomba igual essa aqui. Mas antes, sabe o que é uma beleza mesmo, de verdade? É você se inscrever no nosso canal. Se inscreva aí, Lapida Pod. Acompanhe os nossos materiais aqui, compartilhe com pessoas que você acha que vão se interessar pelos assuntos que nós abordamos. Mas o que eu digo sempre... que eu faço questão é que você absorva conhecimentos aqui e transforme a sua vida aí, o seu dia a dia, melhore de alguma maneira. Esse é o propósito do nosso Lapida. Então, se inscreva, curta, comente, compartilhe esse conteúdo que é pensado sempre para entregar informações bem valiosas para você. E Mayara, falei da bomba. Por exemplo, hoje a gente tem o Botox, né? Que ele está muito mais popular e assim... Ninguém que faz qualquer outro tipo de procedimento deixa de fazer o Botox. E avaliando para esse médio e longo prazo, existe algum risco também de uma decepção ou de um efeito colateral do Botox? Não, o Botox não, porque ele já está no mercado há muitos anos. Muitas pessoas já fazem ele. O que as pessoas têm que ter consciência é que o Botox, a toxina botulínica, ela age a nível muscular. Chegará uma época do seu envelhecimento, do nosso envelhecimento, que ele não será suficiente quando utilizado isolado. Por quê? Porque a pele vai ficando flácida. Por isso, chegamos na estética regenerativa. Por isso, trabalhamos pele, porque nós temos, né, as nossas camadas da pele, né? Então, epiderme, derme, hipoderme. Então, a toxina botulínica não chegará nisso, me decepcionei.
Não. Só dado o processo do envelhecimento, vamos precisar associar procedimentos para conseguir entregar o resultado que entregávamos quando era mais jovem. Mas eu tive a impressão que você queria falar mais alguma coisa, porque quando eu perguntei, você falou não. O Botox, não. Vírgula. Qual o procedimento que a gente tem que ficar atento aí? Daí o ácido hialurônico, né? Esse a gente tem que utilizar ele em moderação, doses controladas, né? Para que a gente não tenha excessos, né? Então, o ácido hialurônico, ele é maravilhoso. Eu amo de paixão quando utilizado de forma consciente e estratégica. Então, nada de ficar insuflando, né? Aquela onda de 50, 40, 60 ml numa face já passou, né? Hoje em dia, a gente precisa manter o rosto mais estruturado, né? Isso a gente consegue com os bioestimuladores, com a estética regenerativa agora. Então, no longo prazo, a gente precisa ter um olhar mais criterioso para o ácido hialurônico. O que o ácido faz? Ele preenche os nossos espaços, né? Ele vai preenchendo onde nós perdemos o volume e ele devolve a estruturação. Então, quando a gente tem derretimento, por exemplo, quando forma o nosso bigode chinês, vou dar esse exemplo que ele é mais fácil, né? Nós temos um movimento de derretimento facial. Então, nós não podemos preencher aqui. Olhando de frente, o paciente ele vai se incomodar com o bigode chinês. Mas a causa do bigode chinês é o escorregamento lateral da face, porque a gente não se olha de lado, a gente se olha de frente. Então, para que a gente trate o bigode chinês, nós precisamos tratar essa lateralização da face. E isso entra o bioestimulador em associação com o ácido hialurônico. Por que em associação? Porque o bioestimulador de colágeno vai projetar uma firmeza de pele e o ácido hialurônico em quantidades moderadas e estratégicas para cada tipo de pele, né, de cada tipo de face, vai devolver o volume perdido e essa estruturação. É como se ele colocasse um calço ali, sabe, na porta, segurando para não escorregar. Essa é a função dele. É a gente poder devolver o volume e o lábio bonito, hidratado. E hoje no mercado nós temos várias densidades, né, de ácido hialurônico. Então, a gente saber escolher o material utilizado. Esse é o segredo. E para fazer tudo isso aí, o camarada deixa uma fortuna lá. Não, nem sempre. Eu pergunto isso por conta de um dos pontos que você observou mais cedo, que foi a questão da grana, né? Porque muitos profissionais estão indo para o lado da estética justamente porque mexe com a vaidade. Claro. Com o ego e com essa cegueira em algum nível, né? Em algum aspecto. Então, se você está mexendo com algo muito sensível, é sinal de que as pessoas realmente vão bancar aquilo. Então, é natural que o preço seja também equivalente. Sim, quando a gente fala de um tratamento completo, né? Digamos que você já tem um processo de envelhecimento instalado e nós precisamos fazer uma correção. Claro que ele custa mais caro porque demanda mais produto, mais sessões, mais técnica. Agora, quando nós iniciamos o nosso tratamento como prevenção, o envelhecimento instalado não acontece porque eu preveni ele. Então, o que eu vou investir é imensamente menor para prevenir do que para corrigir. Então, existem duas prateleiras dentro disso, né? E claro que, quando eu falei da parte financeira, é por conta da indicação. Então, se o paciente quer a todo custo, existem profissionais que vão fazer porque a todo custo ele também quer um sucesso financeiro, né? Então, às vezes não leva em consideração muitas coisas. Mas, claro, isso a gente já entra num âmbito também de caráter da pessoa, claro, né? E aí é uma conversa um pouco mais profunda, mas existe isso, aonde a parte financeira, né, ela se sobressai da indicação, que foi o que aconteceu, né, com muitos procedimentos. Mas, em relação à parte financeira, quando se previne, é muito mais barato. Entendi. Sempre. Prevenir do que remediar. Exato. Ponto. Mayara, você está atendendo, como é que é o teu dia a dia aí na clínica? São muitos pacientes, eu tenho aqui o teu arroba, queria que você falasse um pouquinho do teu trabalho. São muitos pacientes, graças a Deus, tenho uma agenda
de pacientes com uma recorrência muito grande, e isso é o que traz a maior satisfação, né? Porque significa que nós conseguimos nos conectar com esta pessoa, né? E de certa forma a gente consegue entregar não apenas o resultado estético, né? Mas entregar também, né, um cuidado que vai além da estética. Então, sou muito feliz com isso. Atendo de segunda a sexta, né? Geralmente no período da tarde, na maioria das vezes, né? Com a agenda lotadinha. Com muitos critérios, obviamente. Com muitos critérios, dizendo muitos nãos. Com muitas dificuldades de dizer não, mas dizendo muitos nãos hoje em dia. Mas estamos ali, trabalhando fortemente. Perfeito. É @dra.mayaradai, com D-A-I mesmo. Exato. E @Doro Estética Especializada. Isso. É Doro mesmo? Doro. Doro Estética Especializada. Tem o telefone aí também para o pessoal, se quiser entrar em contato, seguir a Mayara, o trabalho. Muito bom falar sobre isso, Mayara, porque as pessoas às vezes delegam uma responsabilidade de mudança interna apenas ao que está externo. E o nosso objetivo aqui é justamente mostrar que não, que precisa haver um equilíbrio. Ok a estética, ok os procedimentos, ok as intervenções, mas principalmente o ok lá dentro, né? Exatamente. E principalmente se a pessoa está buscando um procedimento estético, que ela saiba, né, dar esse ok internamente. Porque eu vejo muitas pessoas que levantam da maca e elas ficam felizes, elas se amam mais. Então isso significa que faltava só aquela cerejinha do bolo. Agora, o que não se pode é colocar toda a expectativa, né, de algo que internamente não está legal no externo. Perfeito. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Muita beleza para você na sua vida. Muito obrigada. Valeu. E obrigado você que esteve com a gente aqui em mais uma edição do nosso Lapida. Até mais.